Se você quer viver uma vida de prosperidade, você precisa do quê? Prosperidade exige de você uma vida de princípios. Seus sonhos serão realizados, os teus desejos serão concretizados e as suas necessidades, todas elas, serão supridas. Só que essa é a promessa. E o que é uma promessa? Uma promessa é uma garantia sobrenatural de que Deus vai fazer. Mas para uma promessa acontecer, um princípio precisa ser vivido por você. A promessa é para todos, mas nem todos vivem a promessa, acessam a promessa, recebem a promessa, porque não cumprem os princípios. E qual é o princípio que está aqui? Ter fome, desejar ardentemente. Eu vou te ensinar a ter fome. Feliz é aquele que deseja ardentemente, e a consequência é que todas as suas necessidades serão supridas, todos os seus sonhos realizados e todos os desejos concretizados. Você só precisa desejar ardentemente. Então, o que é desejar ardentemente? Anota aí, número 1, uma única coisa. Desejar ardentemente é dar ao seu cérebro uma única opção. Ou eu dou certo, ou eu dou certo. Não dê ao seu cérebro a possibilidade de dar errado, porque diante de duas possibilidades, o seu cérebro vai escolher aquela de menor esforço. O nosso cérebro foi programado por Deus. Quer você queira ou não, o nosso Deus é o mesmo. Tem gente aqui que não é cristão, mas o nosso Deus é o mesmo, o Criador é único, o meu cérebro é igualzinho ao seu. Cognitivamente nós somos iguais, e o nosso cérebro foi programado para preservar energia a qualquer custo. Então, diante de duas possibilidades, o cérebro tende a escolher aquela que exige menor esforço. Agora imagine você querendo vencer na vida e você encontra um grande desafio. Seu cérebro vai fazer de tudo para você voltar para a fase anterior e não enfrentar o desafio. E se você der ao seu cérebro a opção de voltar, ele vai escolher voltar. Desejar ardentemente é dar ao cérebro quantas opções? Uma, casar e permanecer casado. Qual é a outra opção? Não tem. Amar os filhos incondicionalmente. Qual é a outra opção? Não tem. Viver na terra meus melhores dias. Qual é a outra opção? Não tem. E se eu der para o meu cérebro uma outra opção, ele vai escolher. E se ele escolher, ele vai escolher aquela de menor esforço. Diante de uma adversidade, o cérebro olha para aquilo e diz assim: peraí, não dá, eu não vou. Por quê? Por que eu não vou? Porque vai gastar muita energia. Anota uma coisa que eu vou te falar: as pessoas desistem porque elas perdem a fé. Tem gente tirando a vida por aí? Tem. Imagine, você tem um projeto de vida, talvez passar no vestibular, talvez passar num concurso público, arrumar um emprego. É um desafio. E você um dia acreditou nesse desafio. O que você faz? Você gasta energia. E o seu cérebro só vai gastar energia naquilo que faz sentido para você. Isso é fato, isso é científico. Só que na medida em que você começa a gastar energia naquilo, algumas coisas fogem ao seu controle, alguns eventos que a gente chama de eventos de injustiça. Você não tem controle sobre o que vão falar de você. Você não tem controle sobre o que vão pensar de você. A propósito, nesse exato momento tem alguém falando mal de você, sabia? Eu não tenho controle sobre isso. Ei, e quando falam mal de você, eles estão falando mais deles do que de você. Porque você só fala daquilo que você carrega. Simples assim. Mas estão me criticando. Não, eles estão externando a dor que eles carregam. É só isso e mais nada. Só que ao longo da jornada você pode ser ferido emocionalmente. E aí, o que acontece com essa ferida é que você perde o sentido naquele objetivo. Agora, quando o sentido que você dava para o objetivo que um dia você acreditou que poderia ser alcançado por você, diminui a sua vontade de entrar em ação, porque o cérebro só foi programado para entrar em ação naquilo que você dá sentido. Só que você perdeu o sentido naquele projeto. E mesmo assim você resiste. Seu cérebro vai tentar fazer você parar. E sabe qual é a primeira tentativa para fazer você parar? Cansaço. Do nada. Você se sente cansado. Nada é do nada. Só que parece que veio do
Do nada. Então, você está caminhando em direção àquele projeto, você um dia acreditou naquele projeto, mas alguém falou mal de você, alguém te ofendeu, alguém te humilhou, alguém fez você não acreditar que aquilo não fazia mais sentido. Você foi injustiçado ao longo da jornada. Você perdeu a fé naquele projeto, mas continua lutando por ele. Seu cérebro diz: ei, a gente não vai gastar energia naquilo que a gente não acredita, então vamos parar. Mas ele tenta fazer você parar, e a primeira tentativa é cansaço. Mas você resiste bravamente. O cérebro vai para a segunda tentativa para fazer você parar. Você está percebendo que não é o diabo, não? É o seu cérebro que ficou ouvindo coisa que não precisava ouvir. Você permaneceu, ele foi para a segunda tentativa. Dores físicas. Começa a doer lombar, ombro, pescoço. Uma dor que parece que vem do nada. Nada é do nada. Seu cérebro tentou fazer você parar, mandando para você cansaço. Depois ele mandou dores físicas. Não deu certo. Você continuou resistindo. Ele mandou distração. Agora você está distraído, não consegue mais se concentrar, não consegue mais focar naquele projeto. Aí ele foi para a quarta tentativa. Dores emocionais. Depressão, ansiedade, estresse, síndromes e várias outras. Tudo porque você perdeu a fé, porque deu ouvidos àqueles que te acusam. Não deu ao seu cérebro a chance de perder a fé no projeto que você começou. Sabe por quê? Porque se você perder a fé, você vai desistir. O seu cérebro foi programado para isso. Então o que você tem que fazer? Renovar a fé. Voltar a acreditar. Dando ao seu cérebro a chance de acreditar de que aquele futuro realmente faz sentido para você. Por quê? Porque o cérebro acredita na história que você conta para ele. Acredita. O cérebro acredita na história que você conta para ele. Acredita ainda mais na história contada por pessoas que você tem intimidade. Então não deixe o cérebro contar uma história diferente daquela que eu acabei de falar. Ou você vence, ou você vence. Não dê ao seu cérebro uma opção que é diferente daquela que Deus deu para você. Ou você dá certo nessa vida, ou você dá certo nessa vida. Desejar ardentemente é não considerar uma possibilidade que não deve existir. Talvez você está seguindo alguém que está trazendo para você possibilidades que não deveriam existir para você. Desejar ardentemente é manter o sentido, manter a fé. Desejar ardentemente é dar ao seu cérebro quantas opções? Uma opção. Terceiro, celebrar suas vitórias. Quando você está diante de um desafio, olha que coisa louca, gente. Deus fez de maneira perfeita. Quando você está diante de um desafio, o seu cérebro precisa dar significado para esse desafio. E para você se sentir legítimo de vencer esse desafio, seu cérebro faz uma viagem instantânea ao seu passado e busca histórias do seu passado. E se ele não encontrar histórias de vitória no seu passado, você não se sente legítimo para vencer esse desafio. Em cada fase da nossa vida, um novo desafio é proposto. E esse desafio, se você está avançando, ele tem que necessariamente ser maior do que o desafio da fase anterior. Se os seus desafios são exatamente os mesmos há muito tempo, é sinal de que você não muda de fase. Você não pode exigir uma vida de 100 desafios. Você tem que falar: Deus, qual é o próximo desafio? Só que é o seguinte, o cérebro só reconhece a vitória se ela for celebrada. Você tem que celebrar. Tem que fazer festa. Pois é, celebrar exige de você os recursos que você tem. Márcio, eu não tenho dinheiro nenhum para celebrar. Celebra fazendo um miojo gourmet. Se vira. Celebrar não vai exigir de você mais recursos, vai exigir só o que você tem. Deus é tão poderoso que um dos neurotransmissores que são produzidos no seu cérebro quando você realiza sonho é um neurotransmissor chamado dopamina. Você sabia que dopamina tem um efeito semelhante a uma droga chamada êxtase? Deus fez de forma natural e o diabo foi lá e tentou fazer de forma sintética. Só que a dopamina não é produzida pelo tamanho do sonho que você realiza. A dopamina é produzida pela intensidade que você desejou aquele sonho. Você não entendeu? Dá para explodir em dopamina realizando um sonho pequeno, desde que você deseje esse sonho. Você não precisa de muito, mas você pode ter muito. E enquanto você não tem o muito, celebra do seu jeito. Do seu jeito. Porque uma vitória que não é celebrada não é reconhecida. E quando você está diante de um desafio, se você não tiver uma memória de uma vitória do passado, você não se sente legítimo para vencer aquele desafio. Então, se você está diante de um desafio
e não se sente legítima porque o seu cérebro não está reconhecendo vitórias do passado. Desejar ardentemente é dar ao cérebro quantas opções? Ou você dá certo, ou dá certo. O que você tem desejado ardentemente? O cérebro acredita na história que a gente conta para ele. A TV vai detonar a tua mente o dia inteiro. As pessoas à tua volta vão detonar a tua mente o dia inteiro. As coisas que você vai ver no teu dia a dia vão detonar a tua mente o dia inteiro. Ou você se blinda contra essa urubuzada, ou não adianta que eles vão ganhar a guerra. A maioria dos teus pensamentos te ajuda ou a maioria dos teus pensamentos te atrapalha? Como é que a gente sabe disso? Olhando como é que está a nossa vida hoje. A tua vida profissional está boa ou está ruim? A sua autoestima está boa ou está ruim? Seu relacionamento a dois está bom ou está ruim? Seu relacionamento com os filhos, com a família, com os clientes está bom ou está ruim? Sua saúde está boa ou está ruim? As áreas que estão boas significa que o teu pensamento está te ajudando. As áreas que estão ruins significam que o teu pensamento está te detonando. Quer dizer que as coisas que acontecem na minha vida têm a ver com os meus pensamentos, eu que construo é a criatura de Deus. Você que constrói. E isso é uma bênção ou uma maldição. Tudo depende do tipo de coisa que você está construindo. A nossa sociedade tende a construir uma ideia na nossa cabeça, e isso é de muitas e muitas décadas atrás, de que a gente é vítima do universo, que nada do que você faça vai alterar o seu destino, que o seu destino é obra de Deus, que o que você vive na Terra tem a ver com o teu karma, tem a ver com o que Deus planejou para você, e não é assim que a banda toca, porque eu acredito num Deus justo que não faria com que algumas pessoas tivessem que padecer na Terra e outros pudessem viver maravilhas. Nós fazemos escolhas o tempo todo, só que a gente não se dá conta disso. E toda escolha tem um preço, toda escolha tem um preço. E aí a questão é de que maneira você está pagando esse preço. E a maioria das escolhas que a gente faz, a gente não está consciente de que está fazendo. A gente está fazendo escolhas que estão nos detonando e a gente não percebe isso, que está escolhendo coisas que estão nos detonando. E aí a vida vai entrando num ciclo vicioso e nos puxando cada vez mais para baixo. Como é que a gente quebra esse padrão mudando os nossos pensamentos? Já que a partir do pensamento que tudo, absolutamente tudo é construído, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, se hoje tem áreas da tua vida que não estão boas, significa que tem pensamentos sendo alimentados que não estão colaborando com a sua vida, que estão te puxando para baixo, que estão te detonando, que estão construindo a realidade que você não quer. Nenhum pensamento mora de graça na nossa mente. Ou ele está colaborando com a sua vida, ou ele está atrapalhando. Não existe pensamento neutro. Eu vou repetir, não existe pensamento neutro. Absolutamente tudo que você pensa durante o dia ou está colaborando ou está atrapalhando. Que tipo de pensamento que colabora? Pensamentos que nós chamamos de empoderadores. Que tipo de pensamento que nos atrapalha? Aqueles pensamentos que a gente chama de pensamentos negativos. Eles nos enfraquecem. Então, o que você precisa fazer? Você precisa transformar pensamentos que te enfraquecem em pensamentos que te fortalecem. Acontece que não existe tarefa mais difícil no mundo do que vigiar nossos pensamentos. A gente vai lá na Bíblia e a gente encontra vigiar e orar para não caíres em tentação. Do que a gente está falando? Você precisa alimentar os pensamentos que você quer e não os que você não quer. Então você quer ter mais saúde? Fala de saúde, não de doença. Quantas vezes a gente fala de doença? Se você quer colher dinheiro, fala de prosperidade e não dívida. Se você quer colher um bom relacionamento, fala de amor e não de solidão. Você está entendendo? Só que a gente quer desabafar, o ser humano quer desabafar, o ser humano quer poder falar da tragédia dele, porque as pessoas gostam de tragédia, elas prestam atenção, a gente adora sangue, né? A gente vê acidente no meio da rua, todo mundo para ver. A TV fala de tragédia, fala de crise, fala de morte, fala de gente que foi atropelado, gente que foi assaltada. O ser humano para assistir, ele gosta de tragédia, o nosso lado urubu gosta de tragédia. Aí o que acontece? Como a gente vê que dá ibope, a gente conta a nossa tragédia para ver se as outras pessoas prestam atenção na gente, porque a gente está solitário e quer atenção. Só que quem está ouvindo está vibrando na mesma emoção que você não quer mais.
está vibrando na dor, está vibrando no problema, está vibrando na carência, na falta, na escassez, na doença. Quanto mais você fala de doença, mais forte fica a tua doença para você alimentar ela. Quanto mais você fala de dívida, mais forte fica a tua dívida para você alimentar a dívida. Quanto mais você fala de solidão, maior fica a solidão porque você está alimentando a solidão. Mas a merda do pensamento acaba indo para o lugar errado. E você tem que cuidar para não ser um urubu de si mesmo. Porque quando você está falando dos problemas da sua vida, você está sendo urubu. Você está urubuzando a sua própria vida. O que a gente faz é focar no que a gente não quer. E a vida dá mais do mesmo, só vai dar mais coisa ruim. Mas e o que está no subconsciente? Como é que fica o que está no subconsciente? Que está lá ferrando a sua vida e você nem sabe. E pior, 5% faz parte do nosso consciente. 95% está no porão da nossa vida. 95% está no porão. O que a gente faz com o que está no porão? Imagina ter um monte de defunto no porão da tua casa. Imagina um monte de carniça. Imagina um monte de defunto fedendo. Não tem jeito. Aquelas coisas fedendo lá, por mais que você coloque e compre flores, coloque aqueles negócios de dar aroma, cheirinho na casa, bom ar, não vai tirar o cheiro de urubu, não vai tirar o cheiro de defunto fedendo no teu porão. Então o que você tem que fazer? Tem que limpar o porão da tua mente. Agora, como é que limpa sujeira, lixo e cadáver no porão da tua mente há 20 anos, há 30 anos, há 40 anos, desde que você nasceu, já estão colocando esqueleto lá no teu porão? Você precisa limpar. Tem uma técnica muito poderosa e, por favor, cristãos de plantão, entendam, não tem absolutamente nada a ver com religião, embora essa técnica utiliza a base cristã. E que base é essa? Perdão, arrependimento, amor e gratidão, que é uma técnica de limpeza de pensamentos que não estão vibrando no amor. Então, qual é a cura de todos os males? O amor. A emoção mais poderosa é o amor. Pensamento que não está vibrando no amor, ele está te prejudicando. Agora, como é que a gente transmuta pensamento de medo em amor? Como é que transmuta pensamento de raiva em amor? Como é que transmuta pensamento de dor em amor? Como é que transmuta pensamento de ansiedade em amor? Você precisa limpar esses pensamentos. E aí, como é que a gente faz isso? Tem todo um jeito de conduzir os pensamentos. A TV vai detonar a tua mente o dia inteiro. As pessoas à tua volta vão detonar a tua mente o dia inteiro. As coisas que você vai ver no teu dia a dia vão detonar a tua mente o dia inteiro. Ou você se blinda contra essa urubuzada, ou não adianta que eles vão ganhar a guerra. Mas eu já sou conectado com Deus, eu oro todos os dias. Eu sei, mas tem pensamento que te afasta de Deus ao longo do dia. Tem pensamento que cada vez que você pensa em dívida, em problema, em doença, em dor, em sofrimento, em maldade, em angústia, em ansiedade, você está se desconectando de Deus.